Boa tarde, pessoal. Vídeo aula 2, Introdução à Administração. Nós vamos falar sobre PODC. As principais atividades da administração estão relacionadas ao PODC, ok? Desde a linha de trabalhos de Frederick Winslow Taylor, Henry Fayol e Ford, tá? Que são os principais pensadores da administração. Eles já trabalhavam com PODC desde as épocas mais remotas, tá? PODC: planejamento, organização, direção e controle. Todo esse procedimento nas diversas atividades empresariais. Funções administrativas, PODC. Planejamento. O que é planejar? É o ato de antecipar, tá ok? De projetar metas a serem realizadas. Organização é a separação das atividades de forma minuciosa. Que atividades são essas? Todas as atividades administrativas e operacionais. Quem contabiliza, quem faz cálculos, quem arquiva, quem separa documentos, né? Quem industrializa, quem recicla. Então, tudo isso é organização. Direção. Cada atividade dessas tem uma unidade de comando. Exemplo: diretores, supervisores, encarregados, coordenadores. Então, em cada área, seja área financeira, seja área de marketing, seja área de produção, todas essas áreas têm uma unidade de direção, tá? Tem uma linha de chefia, ok? Controle. Controle são as diversas anotações, ou seja, tudo aquilo que você faz, você anota, você registra. É um controle minucioso de tudo aquilo que você faz. Se você pagou, você tem um recibo. Se você acabou de produzir, você anota. Se você viu que muito material é produzido, você vai calcular, você vai separar, você vai inspecionar. Então, a ideia de controle é essa. Então, podemos considerar a administração como a tarefa que possibilita alcançar objetivos previamente definidos, com maior eficiência. Em seus princípios gerais, tem as seguintes funções administrativas no PODC: planejamento, organização, direção e controle, para conhecer as funções de um administrador de empresas ou gestor. Entenda que cada função administrativa significa planejamento. Planejar é definir os objetivos, decidir como alcançar os planos, programar as atividades, alcançar as metas. Algumas empresas ainda adotam o método arcaico de administração às escuras e não planejam nada, só começam a fabricar e pronto. Dessa forma, não se preparam para possíveis reservas, reverses, problemas e acabam por terem insucesso em seus objetivos. Vamos a um planejamento um pouco mais delicado, que é o planejamento estratégico. É bastante amplo e engloba toda a organização, algo a longo prazo. Devem ser avaliados os ambientes internos e externos, as tendências de mercado, se vale a pena investir, algumas perguntas que se devem ser feitas, o que vai ser dessa empresa, dessa produção, como vamos realizar a atividade e a empresa no futuro, tá? No planejamento estratégico, nós fazemos as 4 perguntas fundamentais que acontecem em economia: o que produzir, como produzir, quanto produzir e para quem produzir. Planejamento estratégico se baseia no estabelecimento de metas
políticas e missões da organização. Meta, objetivo de curto prazo. Objetivo, alvo a ser alcançado. Políticas são as diretrizes amplas e gerais para se chegar aos objetivos. Missão é a razão da existência da empresa. Em planejamento estratégico, nós temos três linhas de raciocínio. Primeiro raciocínio, planejamento operacional. É o planejamento diário, é a parte que elabora cronogramas específicos. Cada tarefa deve ser planejada. Daí são criados métodos, procedimentos, normas, metas e programas. Planejamento tático. Análises alternativas para realizar a missão da empresa. No entanto, é um planejamento de médio prazo, normalmente anual, nível departamental. Cada departamento da empresa tem o seu raciocínio tático. Agora nós vamos analisar o planejamento logístico, o estratégico, o tático e o operacional. Estratégico, nível superior. Tático, nível técnico. Operacional, nível técnico. Aí vocês têm uma tabela com planejamento, conteúdo, extensão e amplitude. Planejamento estratégico, conteúdo genérico, sintético, abrangente. Isso é uma análise de curso superior. Extensão de longo prazo. Você vai ter que pensar como trabalhar. Amplitude, macro orientado. Aborda a empresa na totalidade. Isso quer dizer que é um raciocínio a longo prazo, onde você vai criar linhas de ação a serem realizadas com um objetivo bem longo. Tático, menos genérico e mais detalhado. Médio prazo, aborda cada unidade da empresa em separado. Operacional, detalhado e analítico. Curto prazo, orientado apenas para cada tarefa da operação da empresa. Ok? Essa é uma orientação bem simples e bem básica de planejamento logístico que está dentro de administração. Vamos falar sobre organização. A função de organizar compreende várias fases, como a elaboração dos níveis hierárquicos e definição das estruturas organizacionais. É basicamente o organograma, o gráfico que mostra a empresa organizada, dividida em setores e em seções. Vocês já viram isso de vezes anteriores. Você tem o gerente, o supervisor, o encarregado e as tarefas de cada profissional em cada departamento. Pode ser definida como a ordenação dos recursos materiais e recursos humanos, visando atingir os objetivos estabelecidos. O organograma da empresa é definido nessa função administrativa. Este serve para a representação da estrutura da empresa, estrutura departamental, deixando claros os níveis hierárquicos. Só um raciocínio. Vocês sabem que o organograma é um gráfico que mostra a empresa organizada, dividida em setores e seções. Então, quando você faz essa separação, quando você faz essa divisão, você já começa a compreender o que é organizar. É você determinar em cada departamento as tarefas de cada um. Por exemplo, departamento de marketing, você tem pesquisa de mercado, quem vai pesquisar todo o mercado. Merchandising, saber quem são os clientes certos, produtos certos, tempo certo e local certo.
propaganda, como divulgar, promoções, que tipo de promoções colocar. Você tem um saque para essa área, serviço de atendimento ao cliente. Você tem vendedores nessa área. Então, todo o trabalho de marketing até a própria venda, ok? Então, a organização é isso. É você dividir dentro da atividade departamental as tarefas de cada um, ok? E suas unidades de comando. Quem é encarregado, quem é supervisor e assim vai. Direção. Esta é uma função de tomada de decisões, de liderança, de interlocução com os subordinados. Você já viu em organização quem é o chefe encarregado, os supervisores. Ok. Agora, fazer acontecer, dinamizar esta função administrativa exige muita habilidade humana. É a hora que você aplica treinamento nos profissionais. Do profissional pela área relacionada. A direção pode ser a nível institucional, abarcando toda a empresa, nível departamental, abrangendo as unidades em separado, e por fim, nível operacional. Isso quer dizer que todas as atividades elas seguem princípios, tá? Henry Fayol, ele elaborou 14 princípios. Nesses 14 princípios, nós vamos ver alguns relacionados à parte de direção. Veja agora alguns princípios da direção. Unidade de comando está dentro dos princípios de Henry Fayol. Cada funcionário tem um supervisor ao qual deve prestar contas. Delegação compreende a designação de tarefas de autoridade e responsabilidade. Vocês vão encontrar isso nos princípios de Fayol. Amplitude de controle. Há um limite quanto ao número de posições que devem ser eficientemente supervisionadas por um único indivíduo. Aí vocês já vão ver isso em administração a nível superior. Vocês vão ver na obra do Hidalberto Chiavenato, que é o livro do Chiavenato. Princípios de coordenação ou relações humanas. Princípios de coordenação vocês vão ver na obra de Chiavenato e relações humanas também. Se bem que relações humanas, você já fala sobre relações humanas em princípio das relações humanas ou em trabalhos realizados por pensadores. Harmoniza os esforços individuais em benefício de um bem comum. Ou seja, a direção precisa aplicar ordens para que as tarefas sejam executadas em tempo hábil. Ok? Controle está diretamente ligado ao planejamento. Nesta função, devem ser avaliados os processos da empresa em seus objetivos e feitas as devidas correções para garantir os resultados sejam satisfatórios, os princípios a serem resolvidos. Os principais pontos da função de controle são: antes de falar sobre os principais pontos, vamos analisar, por exemplo, uma atividade de controle. Quando nós acabamos de trabalhar no setor de produção, que produzimos mercadorias, produtos, bens, insumos, tudo isso que é produzido passa pelo controle de qualidade, onde são anotados os produtos que têm qualidade e separados dos produtos que não têm qualidade. Então é um setor específico de anotações e controles de tudo aquilo que é produzido, de tudo aquilo que é elaborado pela empresa, seguindo padrões de qualidade. Em controle, observamos 3 raciocínios. Vamos lá.
necessário para medir e avaliar o desempenho da organização. Nós temos isso aí, um chamado estudo do desempenho, tá? Que é um controle que verifica o desempenho de cada profissional em sua área de atuação. Dinâmico e contínuo. O estudo do desempenho ele é dinâmico, ele mostra dentro daquele diagrama de classe aquelas funções que vocês já viram em organização, tá? Para que as atividades aconteçam. E contínuo, ou seja, periodicamente nós temos estudo do desempenho. Engloba todas as vertentes da organização, tá? Todos os raciocínios que a organização precisa e apresenta, ok? Vamos falar mais um pouquinho sobre funções administrativas em POADC. Vamos começar nessa tabela por planejamento. O planejamento é a elaboração de previsões. O planejamento é a determinação de objetivos. O planejamento é a determinação de procedimentos ou cronogramas. Isso quer dizer que tudo isso foi pensado e colocado num cronograma e nós temos um tempo hábil para realizar essas tarefas. Organização na tabela. Primeiro, separar as atividades, ou seja, departamentalização, os departamentos específicos. Quem faz o quê, quando e onde. Setor de marketing, contabilidade, produção, logística, recursos humanos e assim vai. Delegação, autoridade e responsabilidade. Delegar para funcionários específicos, tá? Sua autoridade e responsabilidade. A autoridade do coordenador até onde vai e sua responsabilidade. A autoridade do supervisor e até onde vai a sua responsabilidade. Divisão do trabalho. Separação, separar as tarefas individuais de cada profissional. Estabelecimento de relações. Mesmo tendo uma delegação de autoridade, você tem que estabelecer relações. Você não pode ultrapassar a sua posição, ou seja, você tem que tomar muito cuidado com a hierarquia, porque às vezes as pessoas se perdem e são muito deselegante, grossas, antiéticas e etc. Então, em organizações tem que ser visto, estabelecendo as relações. Isso geralmente vem nas normas internas da empresa. Direção. A direção tem a comunicação, tá? Você sempre dá um feedback para o funcionário, seja positivo ou não, do que está acontecendo, uma informação constante. Motivação de pessoal, tá? A direção geralmente trabalha com contato interpessoal. Às vezes você tem departamentos específicos, ou às vezes você tem que ter um contato direto, um coordenador, um supervisor, um encarregado, um líder de equipe. Aí vem liderança. Agora falo sobre os líderes de equipe. O líder de equipe pode ser o funcionário mais antigo, ele pode ser promovido a coordenador, ele pode ser promovido a encarregado, ele pode ser promovido a supervisor. É uma liderança. Desenvolvimento de pessoal. Essas lideranças, esses gestores, eles têm por dever orientar os seus funcionários a melhorar cada vez mais. E o melhoramento no trabalho dele faz com que o trabalho da empresa cada vez mais tenha um desempenho cada vez melhor. Controle, definição de padrões de desempenho. São as anotações, os registros, medição de resultado, registrar os resultados, os números, as estatísticas, avaliação dos resultados, calcular para um período, para um mês, para uma quinzena, para um semestre, os resultados quantitativos de tudo aquilo que foi registrado. Coordenação de desempenho é quando você pega todos os resultados e faz as suas respectivas comparações, ok? Comparações essas que mostram o crescimento de cada área de atuação.
Funções do administrador. O administrador, ele geralmente trabalha com uma equipe para planejar. Ele trabalha com os seus gestores de áreas, seus chefes de área, encarregados, supervisores, gerentes, para planejar a linha de ação de cada departamento. Depois, cada departamento, de forma coordenada, eles integram raciocínios específicos, raciocínios esses que nos dão informações as mais completas possíveis. Nesse momento, de acordo com o tamanho dos grupos, eu vou ter as unidades de direção, dirigir. Isso quer dizer que, de acordo com cada equipe, eu vou ter um líder. Com cada grupo de líderes, eu vou ter um coordenador. Com cada grupo de coordenadores, eu vou ter encarregado. Com cada grupo de encarregados, eu vou ter um supervisor. Controlar. O que é controlar? É anotar minuciosamente tudo aquilo que é feito. Tá? Todos os processos administrativos e operacionais. Por isso que vocês vão ver engrenagens, pessoas dentro da engrenagem, separação e anotação, registros e cálculos. Então, planejar, organizar, dirigir e controlar. Análise do PODC em layout. O que é um layout? É um gráfico que mostra a atividade por cima, como se fosse uma maquete. Então, automaticamente, vocês vão ver aí no PODC, planejamento, vocês estão vendo uma pessoa observando. Então, essa pessoa observa o geral, o macro, tá? Tudo aquilo que precisa ser realizado dentro da empresa. Então, ele vai, com a sua equipe, traçar um planejamento, porque ele tem uma visão mais ampla de tudo que está acontecendo. Organização, vocês vão ver aí alguém separando, tá, em arquivos documentos. Então, ele está organizando documentos por áreas, serviços, setores. Direção, vocês estão vendo uma equipe em reunião, seja uma equipe administrativa ou operacional, determinando tudo aquilo que precisa ser realizado. Dentro da visão de planejamento, dentro da organização, cada um com sua atividade específica, e controle. Controle são as anotações, sejam elas estatísticas, quantitativas, tá? Para que nós tenhamos uma análise quantitativa e qualitativa de fatores. Para que esses fatores sejam registrados em cronogramas, fluxogramas e diversos outros tipos de gráficos que fazem esse acompanhamento, ok? Então, a análise do PODC, o PODC em si, ele precisa ser lido 2 vezes. Então, eu não coloquei ele muito extenso, que fique claro para vocês. Eu não coloquei ele muito extenso porque eu peço a gentileza que você leia 2 vezes. Ah, mas por quê? Porque ele segue um raciocínio bem delicado. Então, quando ele está facilitado e simplificado. Quando você lê ele 2 vezes, fica mais fácil seu entendimento, ok? Exercícios. Vocês vão ver que eu coloquei aí algumas questões simples para serem exercitadas. Eu coloquei aqui, na primeira, perguntas. 1. Quantas e quais são as funções administrativas? 2. Descreva as funcionalidades administrativas. Então, no PODC, no Planejamento, Organização, Direção e Controle, vocês vão encontrar aí, tá, essa funcionalidade, o que cada atividade realiza, por que cada atividade dessa foi criada. Mais exercícios. Identifique, destaque e responda as questões abaixo com o conteúdo do texto. Então, um exemplo. 3. Está diretamente ligado ao planejamento. Nesta função, devem ser avaliados os processos da empresa, seus objetivos a serem feitos as devidas. Aí você vai complementar isso com o conteúdo do texto. Tá? Por isso que identifique, destaque e responda as questões abaixo. Você vai buscar a resposta no texto. O texto é o complemento
da atividade que está aí. Aí você tem mais a 3, a 4, a 5 e a 6 atividades para serem resolvidas. Vocês têm aí 10 questõezinhas para serem resolvidas. Assim que vocês acabarem de concluir essas questões, vocês vão bater foto, tá? Quem fez no próprio slide. Quem não fez, passa para o caderno, bota seu nome, bate uma foto e depois envia no grupo. Lembrando que o PODC é uma atividade simples, mas precisa de uma boa leitura, que você leia com calma, de preferência 2 vezes, para você ter um entendimento minucioso de um PODC. Ok? Gente, então a gente encerra a nossa segunda aula, lembrando para vocês, vamos otimizar, vamos aproveitar esse momento para ler muito, vamos aproveitar esse momento para seguir normas, tá, de distanciamento social, e em breve a gente volta a se falar. Tá ok? Grande abraço em todos.